Olá! Hoje a gente vai explorar uma das frases mais enigmáticas e, ao mesmo tempo, mais profundas da história. É uma frase que desafia totalmente o nosso jeito de ver o poder, o propósito e, bom, a própria vida. E tudo começa exatamente aqui, nesse confronto que é super dramático. Imagina a cena. De um lado, o poder temporal de Roma, ali na figura de Pôncio Pilatos. Do outro, Jesus. Um prisioneiro quase condenado que, de repente, reivindica um tipo completamente diferente de realeza. Mas o que ele quis dizer com isso? O meu reino não é deste mundo. Vamos mergulhar fundo nisso agora. Para a gente conseguir desembrulhar essa afirmação, vamos seguir este caminho. Primeiro, vamos falar sobre a ideia da vida futura. Depois, a gente vai redefinir o que realmente significa ser um rei. Em seguida, vamos ver como essa crença muda absolutamente tudo. E para fechar, vamos ouvir um testemunho surpreendente que vem do outro lado da vida. Ok, a primeira chave para decifrar essa frase de Jesus está aqui. A afirmação dele é, na verdade, uma referência direta à vida futura. Segundo a fonte que estamos analisando, esse é o foco principal de tudo que ele ensinou. É a grande preocupação que a humanidade deveria ter. Agora, o que é fascinante aqui é a mudança de paradigma. Antes de Jesus, a visão que dominava, segundo o texto, era que tudo se resolvia aqui mesmo, na Terra. Recompensas, castigos, ganhava uma batalha, era um favor de Deus. Tinha prosperidade, era um sinal divino. Jesus chega e vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele revela que a verdadeira justiça, a recompensa de verdade, não pertence a este mundo, pertence a um futuro. E é aqui que a fonte que a gente analisa argumenta que o Espiritismo dá um passo além. Ele pega esse princípio da vida futura e preenche com detalhes, transforma o que era uma hipótese numa certeza. A vida após a morte deixa de ser só uma questão de fé abstrata e passa a ser uma realidade quase palpável, descrita por quem já viu. Isso nos leva direto para a segunda parte. Se o reino de Jesus não é daqui, então, que tipo de rei ele é? A resposta, olha só, está num conceito totalmente novo de realeza. O ponto central é este aqui. A realeza de Jesus é uma realeza moral. Não tem nada a ver com exércitos, coroas ou territórios. É sobre uma autoridade que vem do mérito pessoal, da genialidade dos ensinamentos e de uma influência tão forte que continua viva séculos e séculos depois da sua morte. E esta comparação ilustra a diferença de um jeito brilhante. O poder terreno, a gente sabe, é frágil. Ele acaba com a vida e muitas vezes é esquecido ou até amaldiçoado. Já a realeza moral, essa é imperecível. Ela só se fortalece com o tempo, governando as mentes e os corações muito tempo depois que a pessoa já se foi. Olhando por esse ângulo, a declaração de Jesus a Pilatos faz todo o sentido do mundo, não é mesmo? Ele estava, sim, se afirmando como um rei, mas um rei cujo poder e influência simplesmente anulam qualquer poder limitado de um governante aqui da Terra. Certo? Vamos agora para a próxima sessão e ver como essa crença impacta o nosso dia a dia. Porque aceitar a ideia de um reino espiritual não é só um exercício de pensamento, sabe? É algo que muda, fundamentalmente, o jeito de encarar a própria existência. Percebam só o contraste. Sem a certeza de um futuro, cada perda, cada decepção na vida vira um tormento. A vida se torna uma angústia sem fim. Mas, com a perspectiva espiritual, as dificuldades se tornam incidentes de percurso, que a gente suporta com mais paciência. E a morte deixa de ser o fim de tudo para se tornar, na verdade, uma libertação. Para ilustrar isso, a fonte nos dá uma metáfora muito poderosa. Pensa que estamos no meio de uma cidade grande. Tudo em volta parece imenso, opressor, de uma importância gigantesca. Mas aí, se a gente sobe no topo de uma montanha e olha para baixo, aquela mesma cidade parece minúscula. As pessoas, os carros, os problemas, tudo perde aquela dimensão esmagadora. A perspectiva da vida futura é essa montanha. É o que nos permite ver que os grandes e os pequenos desse mundo são, no fim das contas, da mesma estatura. Mas calma, é muito importante esclarecer um ponto. Adotar essa visão não quer dizer de forma alguma rejeitar a vida na Terra. O texto é bem claro nisso. Não se trata de parar de trabalhar ou de buscar o bem-estar. A questão é outra. É sobre não dar às coisas terrenas uma importância que elas não têm, sabe? É condenar o abuso em detrimento do espiritual, encontrar um consolo, uma força nos desafios, pensando no destino maior que nos espera.
E para fechar, com chave de ouro, a fonte nos traz um relato em primeira pessoa, que torna tudo isso incrivelmente real. É um testemunho atribuído a uma ex-rainha da França, se comunicando lá do mundo espiritual. Já pensou no choque? Ela, que tinha o status mais alto que se podia ter na Terra, chega do outro lado, achando que ia ser recebida com a mesma pompa e circunstância. E qual a primeira lição? A hierarquia daqui não vale absolutamente nada lá. Então, qual é a moeda de troca no reino espiritual? O que realmente tem valor? A resposta dela é direta. Não importa o título, a riqueza, o sangue nobre. A única coisa que conta é o bem que foi feito, é a caridade, a compaixão. E a lição final dela é talvez a mais dura. O caminho para esse reino não é um tapete de flores com conforto e luxo. Pelo contrário, ele é forjado na superação das dificuldades, dos sofrimentos da vida. A elevação espiritual vem da resiliência, não da vida fácil. E assim, essa nossa análise termina com esta pergunta, que é a pergunta fundamental e que resume tudo o que a gente viu. De que ponto de vista a vida está sendo vista? A importância que se dá aos problemas, às ambições, aos sucessos terrenos. Tudo, absolutamente tudo, depende dessa perspectiva. É a visão de dentro da cidade, onde tudo parece gigante? Ou é a visão do topo da montanha, com a clareza da eternidade? A resposta a essa pergunta, segundo a fonte, define tudo.